Fomos ontem pra Craco. Da Craco, estamos aqui em Capão Redondo! Vamos lá, os moleques do Capão. Aqui é Capão Redondo. Capão. Mano Brau, Cascão TSG, Dexter, Capão Redondo, é nóis. Bom, meus irmãos, graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Tô aqui com o Lucas. É, Lucas, parece lá. Pode ser, meus irmãos. Menino de ouro, gente. Menino de ouro. E a gente tava aqui, eu falei pra ele, pô, esse povo de casa que precisava saber um pouquinho, né? A gente tava falando uma conversa tão boa, né? É, o tempo voa, né? A gente nem sabe onde tá. Quando vai ver, já passou 2 horas, 3 horas conversando, né? É assim pra se falar com eles quando você vai falar. Amém. Vai lá, jovem. Que Capão Redondo aqui é. É que o trânsito aqui é muito. Capão Redondo é. Eu peço perdão, irmãos, porque aqui Aqui quando você falar. qualquer deslize, meu Deus do céu, 10 carros numa faixa só, né, pastor? Aqui Capão é. Olha só, a gente tava falando sobre um assunto muito interessante, sabe? A gente tava falando sobre a piedade e a misericórdia, né? E eu falei, vamos fazer uma live, já vamos falar um pouquinho pra eles, né? Sobre um pouquinho. A gente não almoçou desde ontem, não come, né? É verdade. A gente. O resgate ontem, 3 almas estão lá comendo, bebendo, se alimentando. Aí tá falando pra eles sobre a misericórdia e a piedade, né? Como é lindo a misericórdia, né? Como que foi lindo o maior feito bíblico que Jesus pautou. Você pode ter uma ideia? A Bíblia se baseia em 2 coisas impressionantes, né? Você quer aprender? O Lucas vai aprender, né? Quando você está andando comigo, você aprende. Isso é um A Bíblia privilegiado. a Bíblia se baseia em 2 coisas. A primeira coisa que a Bíblia baseia é o amor. Deus amou o mundo de uma maneira, deu seu único filho para que todo mundo que não morra tenha vida eterna. João 3,16. Não veio para julgar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Aí o amor trouxe o quê? A porta para o arrependimento. Então, são 2 coisas que a Bíblia menciona muito: amar e se arrepender. Então, Deus amou o mundo e deu ao homem a chance de amá-lo e se arrepender dos seus fatos. Então, quando a gente se arrepende, a gente prova o amor nosso para com ele. Então, virou o amor do céu com o amor da terra. Luca pegou. Fala. Eu recebi. Lindo, né? É lindo. Aí, quando 2 se amam, o que acontece? Sai o casamento. Vai, Luca, dá risada. Mas é verdade, Jesus. Exatamente. Aí, quando o amor da terra bate com o amor do céu, entra a aliança. Olha só, aliança. Aí vem a aliança, essa aliança vem com Jesus, né, com o seu sangue, o sangue que foi derramado por amor. Então, automaticamente, quando tem o amor de cima e o amor de baixo, os 2 se bicam, beijam-se. Então a Bíblia diz: a paz e a justiça se beijaram. Eita glória! A Bíblia fala isso, hein? A paz e a justiça se beijaram. Então, o amor de cima com o amor de baixo. Olha que interessante. Porque o amor de baixo é o amor do arrependido. E o amor de cima é o amor da misericórdia. Eita, Lucas, fala aí com eles. Verdade, pastor. Converse com eles aí. Bonito ver que Olha pra lá. quando a gente se arrepende, né? Que Deus vem com a sua misericórdia e nos perdoa. A gente estava conversando aqui, eu, pastor, que a gente quando a gente peca, a gente dá umas falhas, e mesmo assim ainda Jesus está lá com a sua mão estendida, nos ajudando, né, pastor? Nos auxiliando, continuando, porque pelo homem natural, as pedras já estão na mão, né? Não, tem que morrer, tem que... Desanime, certo? Se cair e voltar, não desanime. Tá muito boa a conversa. Então, quando alguém te pecar, eu sempre falo isso, sempre friso bem isso, né? Espiritualmente, que é uma carnal, vai cair, vai voltar, vai cair, vai voltar. Então, perdoaria, tá certo? Tá bom? Eles perdoariam. Então, se o homem soubesse, né? Calma, gente, eu sei que tá travando, eu sei que tá caindo. Quando aqui aparece pra gente, então fica aí, porque a gente tá... Não vai parar, não consigo parar, a gente tá com fome. Então, porque quem não tem misericórdia não recebe misericórdia. Então, se eu soubesse o amor de Deus, se eu soubesse como Deus é longânimo, Não, já foi. perdoaria o foco de amar. Deus é longânimo, é perdoador, doador, né? Por que Deus é perdoador?
Por que perdoador? Porque ele tem perdão e doou o seu filho. Pegou essa? Perdão e doador. Perdoador. Não, dá risada. Uma das duas palavras, né, pastor? Hã? Você tem uma sacada também que eu falo pra você. Hã? Perdoador. Perdão? E doador. Hã? Ué, Verdade. pegou essa? Quem pegou em casa? Quem pegou? Então, deixa que põe aqui. Essa aperta aqui, põe aqui. Quem pegou essa? Quem pegou? Ninguém pegou? Só eu peguei? Então Deus é perdoador, né? Ele perdoa e ainda Ele doa. Ele doou o seu único filho para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então esse perdoador vem da palavra perdoar e doar. Olha que legal. Legal, né, Lucas? Como Jesus é totalmente diferente do homem, né? Vamos parar aqui. Aqui é extremamente proibido, né? Extremamente. Tem 3 placas. Extremamente. Olha o tamanho das placonas. Misericórdia. Santo, Aqui eu vou por essa. Santo Deus. Então, meus irmãos, esse amor de Deus, né, que nos constrange. Saber que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele nos ajuda na nossa fraqueza. Aguenta aí rapidinho, peraí. Fica todo mundo aí. Espera aí. Então o que acontece? Presta atenção. Então o que acontece? Presta atenção. Ah, são fiéis, não foram embora não. Então, o que acontece? Perdoador é o perdão junto com o doador. Então Deus doou o seu filho, né? Deus doou o seu filho. Deus doou, ou seja, Ele entregou o seu filho para que todo. Então a gente tem que entender o seguinte: a lágrima, o Lucas me perguntou, pastor, como você consegue? Fala aí, Lucas. Vamos fazer essa pergunta ao vivo. Vai lá. Como se eu tivesse esquecido. Então, quando a gente tava conversando, né? Que eu falei assim, pastor, como que pode o senhor ainda que vê o ser humano como que está hoje, nesse dureza de coração perverso, continuar acreditando, ter força ainda para continuar fazendo a obra, e mesmo fazendo a obra ainda sendo caluniado, perseguido, falando todo tipo de mentira, o que dá força para você continuar? O que te convence a fazer ainda aquilo que aparentemente, irmãos, um homem natural não conseguiria mais fazer? Sabe, sofrer todo esse tipo de calúnia e perseguição e ainda ter a força. Também vou responder. Eu falei pro Lucas, quando a gente passa por luta, vou parar aqui para dar essa live pra ele, você querendo? Tá melhor agora, meus irmãos? Para aqui. Então, vou parar. Então eu falei pro Lucas, é como se fosse assim. Os céus e a terra passarão. Então a palavra de Deus não vai passar. Então o que acontece? O que faz eu continuar? Mesmo ainda pessoas importantes da minha vida, na hora que eu mais precisava de um perdão, de pessoas chorar comigo, me abandonaram. Na hora que eu estava lá em cima, no auge, todo mundo estava comigo. Mas na hora que eu comecei a passar por lutas, todo mundo me abandonou. Mas eu lembro, o que me faz acreditar é saber da consolação. Olha, Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas são passadas. E eis que Ele fez tudo novo. Então eu fico imaginando, Lucas, por que não continuar? Por que eu vou parar? Sendo que eu sei que a eternidade, quem me bateu hoje, não me amou, alguém vai me amar. Alguém vai chegar para mim e falar, filho, aleluia, glória a Deus. Meu Deus, que presença, Lucas. Eu te dou a coroa da vida eterna. Porque quando nós caímos em tentações, nós vemos que somos homens imundos. Mas o Espírito Santo, Ele nos purifica através do gemido.
do arrependido. O gemido do arrependido, ele gera no céu uma conduta brilhante de amor para com Deus. Então, Lucas, hoje, o que me faz continuar é acreditar em mim. Porque se eu for olhar bem, ninguém acreditou em mim. Até hoje não acreditam. Então, por exemplo, os meus familiares me abandonaram. Ninguém mais acredita em mim. Mas eu tenho que bater de frente comigo mesmo e acreditar em mim. Sempre falei para vocês, se vocês não acreditarem em vocês, quem vai acreditar? Verdade. Quer falar alguma coisa? Não, tô amando ouvir o Senhor falar palavras de vida eterna. Oi? Tô amando ouvir o Senhor falar palavras de vida eterna. E a gente conversa bastante, né, pastor? E a gente fica triste com essas coisas, porque... Não, esquece os acusadores. É, Deixa eles para lá, vamos orar por eles. Mas vamos falar sobre o ânimo de fazer. Por exemplo, você viu minha vida como que é, você está comigo 2 anos. Ontem mesmo, eu acho que foi 6 horas da manhã, a gente levantou, fez uma oração, aí saiu o pastor do quarto. E aí, meus irmãos, não fizeram ainda a comida lá? Eu disse, pastor, mas hoje é agora, filho. Jesus está me cobrando e eu vou cobrar vocês também. Saiu todo mundo a milhão. Já fomos fazer tudo já ontem. Mó correio o dia inteiro. E o pastor sempre ali cobrando, vendo a comida, provando sempre para ver se tava boa. Eu sou uma pessoa assim, se o frango tiver sem sal, eu jogo o frango tudo fora. Ontem ficou ali, acompanhou tudo. Não ficou escondido, ficou ali acompanhando tudo. Viu todo o progresso. E no final do dia ainda consegui ganhar 3 almas pro reino dos céus. Foi gratificante demais. Só que tipo, fui dormir 1h da manhã, 1h30. 6 horas da manhã hoje já tá em pé de novo. Resolvendo coisa do batismo pro final de semana agora. Resolvendo coisa do batismo. Eu acabei de comprar um drone. Nosso drone acabou sumindo e viemos comprar um drone para filmar para todos vocês inscritos, né? Exatamente. E você vê, preocupado, estou preocupado porque eu tenho que chegar lá, tenho que orar, tenho que me preparar para receber essas almas. Verdade. Né? Então é uma luta, até agora tem que acompanhar as almas que chegaram, explicar quem é Jesus para ele, dar discipulado, explicar a salvação, mostrar o caminho. Não para, né, pastor? E você vê, é como eu sempre falo. Aí o Lucas falou para mim, pô, pastor Júlio, é impressionante, né? Como que você consegue, não pode estar, suportar tudo isso. Podia ter até um negocinho aqui pra gente suportar, né? Então, hoje nós pegamos e vemos que é isso que me faz acreditar no ser humano. Tem algumas perguntas? Pergunta, porque aí você pergunta, você aprende e eles aprendem também. É verdade. E pastor, e como a gente pode saber que no meio das tantas lutas a gente está conseguindo agradar a Deus? Se a gente não está murmurando, se a gente está sendo, como se diz, longânimo, como que a gente pode saber que a gente está agradando a Deus? Está na Bíblia. A Bíblia diz assim, ó, uma palavra que eu sempre guardei, está na palavra essa resposta. Uma palavra que eu sempre guardei foi a igreja Filadélfia, que fala assim, ó, eis que pus uma porta aberta, mesmo com pouca força, não negaste meu nome. Então, força. Mesmo com pouca força. A palavra ideal ali na palavra é força. E eu diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Então você se alegra dele. O que foi, mano? Já começou, o entendimento é muito grande. Hã? O entendimento do Senhor é muito grande da palavra. Por quê? Parece simples, né? O Senhor falando agora, né? Mas não é. Então, pastor, mandei 1.500 para ajudar os internos. Glória a Deus. Obrigado, ajuda mesmo que a gente vai ganhar mais algo. Aí, ó, eu tava com R$200 no bolso, se não fosse o irmão me ajudar, né? Foi mesmo. Aí eu peguei, né? Não sabia nem se ia voltar. Eu não sabia se ia voltar, eu não tinha nem dízimo, meu dia tava acabando, eu não ganhei salário. Aí, o irmão que me ajudou, ó, os irmãos que me ajudaram, o que acontece? A alegria do Senhor é nossa força. Então, a força, a alegria do Senhor, ele se alegra quando alguém se esforça. Lembra que ele disse, Josué, se esforce, tenha bom ânimo, e eu te ajudarei. Né? Jacó também, esforce-te, eu te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça, esforce-te. Então, o esforço que você tem, né, para fazer a obra, é uma alegria muito grande para Deus, porque, imagina, você está fazendo de tudo para agradar Ele, e Ele se alegra somente pelo esforço, pela força de você querer fazer.
né, apanhando, caindo, levantando, mas indo, não desistindo. Eu acho que quando o homem cai, Lucas, o homem cai, ele é o momento de Deus olhar para a terra e ali ver o seu coração, para ver por que ele caiu. Deus não julga como o homem, fala, caiu, não. Deus ele tem um parâmetro. Quando o homem quer, ele fala, peraí, como começou essa queda? Vou explicar para vocês em casa. Presta atenção aí. Quer aprender? Amém, glória a Deus. Deus me diz que ninguém sonda seus corações, mas que eu já aprendi com o Espírito Santo. Antes do homem cair, quem quer aprender? Eu quero. Quer aprender? Aí funciona assim, ó. Antes que um homem cair, tem todo um começo de trajetória. Já expliquei isso uma vez no canal, sobre a entrada no coração e as saídas dele, tá certo? Então, o homem vem, ele tem um sentimento no coração, é maquinado e jogado em obras. Então, coração, corpo em ação, entrou no coração, maquinou, a mente ajudou a evoluir o processo e jogou em obras da carne, ou seja, vou fazer tal coisa e assim faz. Então, o pecado não começa na hora que ele é feito, ele começa bem dentro do coração, né? A Bíblia diz que Caim almejou o pecado contra Abel. Antes de matar ele, já sentiu inveja. Então a inveja traz a morte. E ali Deus ele vai vendo o coração, por isso que ele sonda. Ele vai vendo por que esse homem cai, por que ele caiu, qual que foi o erro dele, né? Ele não vigiou, ele ficou em depressão, a opressão foi grande, aí ele foi tomar uma cachaça para aliviar a opressão. Então a condenação de Deus, a misericórdia, ela vem nessa hora. Ela vem na hora porque ele sabe que aquele homem não era para estar lá. E você acha que foi o Lucas que magoou o coração dele e fez ele beber? Não era para ele estar ali. O Lucas foi o alvo principal. E ele não é um homem de cair, é um homem de ficar caído, não. Ele não tem isso na sua mente, mas ele está lá. Então o próprio Deus vem com a sua mão, com a sua misericórdia, pega como se fosse um ferido caído e fala, vamos embora novamente. Limpa ele, cuida das suas feridas, o perdoa e põe ele novamente no trecho. E aí avisa ele pelo Espírito, agora orar e vigiar e separar da aparência do mal para você não cair de novo e sempre essas mesmas dores. Porque Deus não quer que o homem caia. Deus ele sente com a queda humana, né? Ele tem dó. Ele tem dó da raça humana quando cai. Mais uma coisa? Amém. Admirado com o amor de Deus, né? Tudo analisado, tudo é analisado. E como Deus está feliz contigo também, né? Se pelo esforço que o do servo dele ele fica feliz, com certeza ele tá muito feliz com a vida do Senhor, pastor. Que que nem eu tava falando, no meio de tanta pandemia, tantas essas loucuras, a igreja tá batizando, ganhando almas, fazendo a obra e o nome de Jesus sendo glorificado. Sem máscara, entrando na Cracolândia. Sem máscara, sem nada. Eu já peguei uma Covid umas 20, 30 vezes. Aquele dia que eu tava deitado na cama, Deus vai lá e me cura de novo. Então assim, eu peguei já umas 20 vezes já, mais ou menos. Pelos sintomas já peguei umas 20 vezes. Então assim, eu acho assim, isso. Para não esfriar vamos esfriar o fone aqui, igreja. Espera aí só um minutinho. Esquentou muito. Igreja, então, deixa eu ver aqui. mais ou menos aqui assim. Então, você tem esse intuito. Vai ficar um pouquinho barulho do vento aí, igreja? Mas é isso. Então você tem esse intuito, você tem mesmo essa tristeza, a força de você querer agradar a Deus. Pedro falou assim, é melhor agradar a Deus do que os homens. Então você fala, pô, Jesus está me agradando de você, mas agrada você também, Lucas. O bom é de você estar ali na clínica, preocupado com os internos chegando, com as almas que vão chegar ainda, né? Então Deus tem guardado a nossa vida. Eu vou contar um testemunho ontem. A gente foi passar no pedágio, não abriu. Todo mundo abriu, logo a PRF, fazendo uma operação. E eu tinha perdido a minha carteira de habilitação. Eu falei, tô lascado. Se os caras virem aqui, eu vou preso. Irmão, diante do Espírito Santo, eles não me viram. Eles foram vasculhando todos os carros, deixou a caminhonete passar. E olha que parou, eu fiquei parado, gritando, moça, tá parado aqui, eu tô com pressa. Tô indo pra Cracolândia. Aí, os caras armados de fuzil não conseguiu chegar no meu carro. E eu fico pensando, a gente sofre, a gente padece, mas a gente tem muitas coisas também que é o bônus que Deus dá. Proteção, livramento, saúde, dá de comer, dá de vestir,
Não se preocupa, você não fica doente, você não tem tristeza, você passa por aflição, que é diferente. A aflição não é tristeza, tá, Lucas? Qual que é a diferença de aflição? Ei, Timóteo, hein? Olha o Timóteo aí, eu vou falar pra você. Porque tem que ter um sentido, a diferença de aflição para tristeza. O que seria aflição? Eu costumo dizer que a aflição, a palavra certa era aflição. Por quê? Aflição de aflição. Porque a aflição é uma flecha do diabo. Tristeza é um corpo sem Deus. Pegou essa? Entendi. Aflição. Eu sempre falo que a aflição não é aflição, é aflição. A aflição é os dardos inflamados do diabo, do inimigo. Que pegou. Forte, né? Então ele vem, bate, aí se aflige. Jesus também passou por isso, né? Paulo também diz que toda vez que sentia aflição, quando o diabo dá um tapa no teu rosto, por um pecado que ele cometia, não sabemos qual foi, mas eu tristeza, todo mundo, que isso? De onde vem essa sabedoria? Espírito Santo. Então a tristeza é quando é um corpo sem Cristo, é como um coração vazio sem Jesus. Isso é tristeza, né? Mas por isso que a Bíblia fala assim, ó, mas quando ele chegar no teu coração, até a alegria saltará de alegria, até a tristeza saltará de alegria. É que tremendo, né? Quando Jesus vem, até a tristeza salta de alegria. É forte. O que mais? Umas perguntas? Mas a pergunta é... Mais pergunta, pastor? Então tá. Vamos lá. Ih, não vai pegar o que é ao vivo não, hein? Eu tô ao vivo, depois da conversa. Não, é do... Por exemplo, se meu irmão, eu sou da igreja e eu sei que meu irmão, ele, vamos supor, ele tá em pecado. Certo. Qual que é o meu dever? Eu tenho que sair e falar pros outros? Ou chegar nele e repreender ele, exortar? Qual que é a maneira correta, pastor, nesses casos? Seu irmão tá no pecado. Por exemplo, ele tá... Mas ele é crente. Ele tá lá na mesma fé que eu. Aí ele começou a ir por outra linha, começou a ir por Tá, pecado. primeiro, antes de você exortar o seu irmão, você tem que se exortar a si mesmo, porque você tem que tirar aquele cisquinho, né? Que travessão. Então arranca o travessão primeiro. Jesus falou isso. Um travessão, né? Travessão. Por quê? Jesus falou assim, ó, antes de você tirar o cisco do seu irmão, arranca o travessão que tá no seu. Por quê? Nossa. Porque quem condena já está condenado. Quem julga já está julgado. Já está sendo entrando em julgamento. Por exemplo, se eu falo um negócio com você, e eu estou entrando em real de juízo. Então, primeiro, analisa você. Se é um pecador, você tem vencido o pecado que ele está cometendo? Tem vencido? Ah, eu tenho vencido o pecado que ele está cometendo. Então vai lá e tira o cisco do outro irmão. Porque o travessão já caiu. Tá certo? Então, esse travessão aí, que é o problema. Às vezes as pessoas, elas querem tirar um pequenino pecado, sendo que o dela é muito maior do que o dele. E ainda carrega de ser maior porque quando ele julga aqui, ele recebe o julgamento de Deus. É uma coisa muito séria julgar. Então, qual é a próxima pergunta? Não, é uma coisa muito séria julgar mesmo, né, pastor? Então, por exemplo, Jesus quando falava assim que julgava pela justiça, então como para mim não cair nesse réu, para mim não ser julgado, porque a Bíblia fala, não julgueis para não ser julgado, né? Então como que eu faço para julgar pela justiça e não ser julgado? Exato, aí que é o problema. Vamos colocar que João Batista, ele fez o quê? Ele julgou ou ele imputou com justiça? Ele disse, Herodes, você está com a mulher do teu irmão. E Herodes, ele estava ali com a mulher, Herodias, né? Que aí depois por fim pegou a cabeça de João Batista. Quando nós vamos com justiça, é porque o Espírito Santo a imputou a que você cobrasse justiça. Então, se Deus não mandou você repreender, você não pode repreender ninguém. Ao contrário, chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Mas como tem profetas, Deus levantou profetas, profetas não consolam ninguém. Profetas advertem. Então por quê? Porque o Espírito Santo conduz a ele a advertir. Mas nós que somos discípulos, nós temos que fazer o que Jesus fez. Perdoa 70 vezes 7. Ou então ele está na cruz e fala, perdoai, não sabe o que fazem. E Paulo diz, então eu começou com amor, com mansidão, Timóteo. E vai em particular, mas faz com amor. Então nós não somos profetas. Os profetas, eles têm o input da justiça. Jesus não foi um profeta. Jesus foi o Filho amado, que deu amor. Então essa questão de você imputar a justiça é dos profetas, não é dos discípulos. Então o João Batista, ele vinha com justiça. Eles foram feitos para isso. Eles foram chamados para isso.
para organizar, mais que sabendo que todo profeta morre. Por quê? Porque eles são uma pedra de tropeço dentro da nação. Então é difícil você, eu sou profeta, o profeta Júlio César. Não sou profeta. Gente, muita gente fala, eu sou profeta. Gente, você não sabe o que é profeta. Profeta, ele fala face a face com Deus. Profeta, ele ouve Deus falar com ele aqui, ó. Profeta, ele fala assim para a piscina, não haverá mais água, no outro dia está seca. Ou então a piscina seca, haverá água, por outro dia a piscina está... Profeta tem poder demais. Por quê? Porque ele é muito, muito perto, ele é próximo do Senhor. Foram pessoas designadas para esse momento, né? Para mostrar, pela minha palavra não choverá mais Israel. Não falando em nome na palavra de Deus, pela minha palavra. Então profetas são pessoas de imputar de justiça. Ó, Israel com os seus pecados, João Batista vindo anunciando o arrependimento e preparando o caminho. Você vê, engraçado, que interessante, que Jesus falou a mesma palavra de João Batista: arrependei-vos, raça de víbora. Ele falou, Jesus falou isso. Mas por que falou? Porque o ministério de João Batista não tinha acabado ainda depois da sua decapitação. Porque tinha muitos discípulos ainda de João Batista que ficaram sem o pastor, que João Batista não era pastor. Jesus era o pastor e João Batista tinha discípulo. Então, peraí, Jesus tinha ovelha e ele tinha discípulo. Então, Jesus falou assim, tem algumas ovelhas ainda que tem que agregar aqui. Então começou, os que seguiam João, começou a seguir a Cristo. Então ele começou a pregar um pouquinho como João pregava, para que trazesse o João para cá. Forte. Aí entraram se uniram todos. Ficaram uma multidão. Né? Exatamente. Os discípulos de João Batista seguiram Jesus. Até João Batista recomendou que seguisse. Esse é o Cristo. Então, tem que tomar muito cuidado nesse tipo. Vamos lá. Próximo, que não vai embora, que não tá com fome. Então, gostaria de saber, pastor. Eu me converti agora a Cristo. Como eu posso saber se eu tenho algum chamado com Deus? Ele me convence de algo a desejar, tipo, eu quero ser aquilo? Ou como que as coisas acontecem na vida de um novo convertido, por exemplo? Como aconteceu no caso do senhor? O senhor levar a palavra, agora é um pastor. Como que Deus dirige você a saber que você vai ser aquilo lá na frente? Segundo a Bíblia Sagrada, diz que o Espírito Santo que direciona todos os ministérios, né? Mas que a gente precisa entender uma coisa. Vamos colocar assim, que tem uma esteira cheia de corações. Mas tem um analisador do centro de qualidade. Ele vai olhando, poxa, onde cabe isso aqui? O que tem nesse coração? O que eu posso fazer com ele? Ele ama muito. Então, ele vai ser pastor. Mas e esse? Esse aqui tem ousadia. Então esse vai ser evangelista, porque ele vai entrar em lugares diferentes. Então, o Espírito Santo, ele separa as pessoas. Ele consegue coordenar dentro do coração e colocar o Espírito para definições de situações. Por exemplo, o que vai ser esse? Esse aqui vai ser um apóstolo. Por quê? Porque ele tem muita fé. Então dá para jogar nele os milagres, porque pela fé que ele tem em mim, e se a pessoa tiver a fé, eu nele, ele em mim, a pessoa pela fé ser curado, pela fé ser curado. Pai, que tua fé te curou. Então há uma ligação dos três entre o apóstolo, que tem tanta essa fé, tanta essa graça de Deus, que é o ponto de Deus colocar nele os dons principais, que é os dons de curar, profetizar, enfim. Agora, o que nós é uma esteira, então é uma avaliação de Deus. Tem alguns que são chamados desde menino? Tem. Deus teve pressa. Por exemplo, Davi dentro do coração da mãe dele, dentro do útero, Deus já sabia que Davi era um homem segundo o seu coração. Uma criança que foi crescendo, mais que... Aí que tem um detalhe. Vamos colocar assim, chama a pilha. Eu preciso testar, ver se ela funciona. Aí que é o problema. Eu achei o coração, mas agora eu vou colocar no campo, ver se ele funciona mesmo. Por isso que muitos são reprovados. Davi precisou ir no campo, lutar com um urso e com um leão, para ver se realmente tinha o coração de Deus. E qual que foi a função de coração de Deus, Davi? É simples. Eu dou a minha vida para minhas ovelhas. Jesus falou isso. E Davi dava também. Então, você pega o coração e você ainda testa-o, né? Então, tem o teste ainda, tem o teste da aprovação. Vamos colocar como apóstolo, né? Apóstolo Paulo, ele também sofreu, ele foi testado. Como? Ele foi perseguido, ele falou, é isso que eu quero. Passou com um cesto, caiu no muro de Jerusalém e vazou fora por amor a Cristo. Poderia chegar e falar assim, não tenho, não sou esse evangelho. Não, ele não negou. Então ele vai ser um grande apóstolo, né?
Vamos colocar outro também que foi testado, Moisés. Pô, você mata mesmo o pessoal egípcio, hein? Você gosta do povo hebreu, hein? Então vem pra mim, vai ser ali o libertador. Então, se você for olhar bem, todos... Pô, né? Ah, que legal, esse cara pesca bem. Opa, vai ser pescador de homens. Então, você vê que realmente são corações testados para a obra. Então, ele te executa aquilo e ele vê que você conseguiu fazer e que você faz. Né? Então aí ele fala, tá aprovado, a pilha funciona. Tremendo, hein? Hã? Tremendo. E aí foi o que aconteceu comigo. Foi levantando, até chegar onde cheguei. Agora, cada dia que passa que eu passo mais prova, cada dia que eu passo mais luta, cada dia que eu estresseço mais eu cresço. Tem esse momento também. Mas pergunta, a coxinha tá ficando gelada. Quem tá entendendo aí de casa? Quem tá entendendo? Você aqui é... Todo mundo entendeu? Vai lá, Lucas. Então esses caras que faz teologia não tem nada a ver, né, pastor? Teologia é do diabo. Teologia, quem é o dono da teologia é o tranca-rua das almas. Forte isso aí. Eu posso afirmar isso pra vocês, tá bom? O dono da teologia é o tranca-rua das almas. E por quê? Teologia é o estudo de Deus. Deus não se estuda. Isso é o nosso pensamento. Não se estuda Deus. Deus não é ciência para ser estudado. Ele é o alfa e o ômega. Teologia, ela vem para tirar, ela vem com sabedoria humana e deixou aquilo que Jesus... a teologia, ela manda o Espírito embora. Ela não quer orar para o Espírito se revelar. Por isso que os teólogos ficam de boca aberta. Muitos teólogos me ligam, como que você viu isso? Eu falo, tu é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Dá risada, dá risada. Tu é mestre e não sabe. Essa foi boa. Essa foi boa. Jesus arrebenta, viu? Glória, minha felicidade. Tu é mestre, tem teologia, não sabe dessas coisas. Ei, Nicodemos, né? Ei, Nicodemos, tem tanta coisa, não sabe dessas pequenas coisas. Olha, se eu tô falando das coisas da terra, tu não conhece, quanto mais você começar a aprofundar no Espírito do céu, porque do céu se manifesta o Espírito de vida. Então, se eu começar a falar do céu, ele falou, Nicodemos, se eu falar do céu, você não vai aguentar não, hein, porque lá é tudo espiritual, hein. Você tá na terra. É por isso que eu falei pra você lá, mas o que o senhor falou exatamente? Eu falei pra você nascer de novo. Porque você está na carne. Por isso que você não compreende as coisas do Espírito. Quem nasce da carne, entende as coisas da carne e se eleva as coisas da carne. Então, pelo pensamento carnal e pela sabedoria carnal, você não entendeu as espirituais. Tá bom, hein? E por isso que Nicodemos, na ignorância dele, pode o homem entrar? Olha que pergunta tola, né? Que? Um homem velho entrar dentro do ventre? Pode Olha, ignorância. Não, né? Pode um homem entrar dentro da vagina da mãe de novo? Velho já? Nossa. Tá, teologia é... Pela misericórdia, é a última pergunta. A última, pastor? Fechar mesmo? E qual que é a diferença, pastor? De dizimar e de ofertar? Dizimar é só uma vez no mês ou de toda a renda que eu pego? Por exemplo, eu peguei 500 essa semana, eu tenho que dar 50 ali? Ou é toda vez que eu pego algo? Qual que é a diferença de dizimar ou ofertar? Vamos lá. O dízimo, Lucas, ele não é obrigatório. O dízimo, ele foi do Velho Testamento. O dízimo era primícias, os levitas recebiam, eles davam os dízimos também, recebiam também. Então, o dízimo, com o tempo para cá, a gente começa a colocar Malaquias, né, trazer todos os dízimos da casa do tesouro, para que não haja, entendeu? Então, o povo, eles pegavam e somente uma tribo levava os dízimos, né? Mas, o que aconteceu com o tempo? A igreja foi formada e os apóstolos não recebiam o dízimo. Não, recebiam uma oferta. Mas imputou em Ananias e Safira uma porcentagem da sua venda. Verdade. Tá certo? Mas, por que o dízimo ele é tão poderoso? E vou explicar o que ele é. O dízimo é poderoso por quê? Porque só de oferta uma igreja não ficaria de pé. Entende? A igreja não poderia contar com ofertas, ficar de um templo, por exemplo, uma clínica, por exemplo, de recuperação. Como que a gente ia comprar uma clínica? Não, jamais. Então o dízimo é um voto dos 10%. Tudo que você recebe, bruto, que veio na sua mão, o desconto da sua empresa, isso não interessa. Não é o desconto do Lerite, por exemplo, tá lá. Eu não tô fazendo isso para... Eu já comecei, já fiquei triste, ó. Eu não gosto de falar de dinheiro.
Eu não estou falando isso para vocês dizimar na igreja, estou explicando para vocês como funciona esse voto tremendo que é muito poderoso que é o dízimo. Então, o que acontece? O dízimo, né, é quando você recebe. Por exemplo, eu peguei na mão 1.000, então, na mão, o que descontou ficou para trás. Uhum. Não é o do seu lerite lá, o meu salário é 1.000. Não, isso aí é os pastor ladrão que faz isso. É o que você recebeu. E você fala, eu tenho 1.000, vou dar 100 para o ministério. Vou orar a Deus, falar assim, esse é meu voto que eu tenho contigo. Porque o dízimo não é o dízimo, é voto. É voto, né? É voto. Não é obrigado ao dízimo. E quem não dá o dízimo vai para o céu do mesmo jeito. Mas é o voto que Deus abençoa muito. Quer ver? Quem é dizimista desse ministério e é abençoado? Só escreve eu, só lê eu. Só põe eu. Fica vendo com as pessoas, porque é muito justo. Fica vendo pra vocês verem. Quem é dizimista desse ministério e é muito abençoado? Tá? Vamos lá rapidinho, gente. Né? Rapidinho. Tá atrasado lá. Né? Então, daqui a pouco vai. Então, é muita gente abençoada, porque é muita justiça. Olha lá, olha quantos abençoados. Olha quantas pessoas abençoadas. Olha só. Tá vendo? Olha quantos dizimistas. Dá uma olhada nisso. É muito. Mano, e outro tem 694. Tem pessoas que nem abriram a live. Olha quantos dizimistas já estão ao vivo. Tá vendo? Então eles... Olha lá, eu sou dizimista. Então, eles mandam o dízimo. A gente pega o dízimo e dá para os pobres, para a viúva. Agora tá. Isso é um voto que eles fizeram com Deus. Entendeu? E esse dízimo não é para mim. O pastor vai receber o dízimo. Ele não pode ter esse acesso ao dízimo. Porque o dízimo é para dar para Deus e para os homens. Fala mais alto. Para Deus, né? Tá. Se é para Deus, as almas é de quem? De Deus. Então acabou. É verdade. Quem entendeu? Vamos lá, repetir. O dízimo é para Deus e para os homens? Para Deus. Mais alto? Para Deus. As almas é de quem? De Deus. Então as almas, o dízimo é para as almas, não é para o pastor. O pastor tem que viver pela fé. Agora, o que é oferta? O que é oferta? Oferta não é só dinheiro, aí que está o problema. Essa é a dúvida que eu tinha. Se não é mais dinheiro, é o que mais? Pode ser qualquer coisa. Uma roupa, comida, alimentação, o que mais? Não. Não sei, pastor. Explica melhor para nós. Porque o sistema religioso me enganou nisso aí. Oferta não precisa ser dinheiro. Por exemplo, eu sou dizimista? Não. Não. Eu sou ofertante? Às vezes, muitas vezes eu sou. Mas não sou obrigado a ser ofertante. Por quê? Porque eu já dei meu corpo em oferta. Entende? Meus dons e talentos são pra ti. Então eu não dou o dízimo e não dou oferta, porque eu já sou uma oferta. Eu já estou sofrendo como um corpo, eu dei minha vida. Então tem pessoas que não fazem a obra que eu. Então um planta, outro trabalha no campo e Deus dá o crescimento. Tem pessoas que não podem sair de casa como eu faço. Não pode tá isso, tá aquilo. Entendeu? Então eles somente ofertam para mim, dar o dinheiro para mim ter o acesso a ele, o dinheiro, e eu trabalhar. Que nem foi feito pelos apóstolos. Exatamente, os apóstolos. Os apóstolos recebiam a oferta do povo e o povo não trabalhava com as ofertas, só ofertava. E aí eu pegava a oferta e dava para o órfão e para a viúva. E é isso que eu tenho feito. Você é testemunha. Todo dízimo oferta eu dou para os pobres. Não é para mim. Eu não tenho. Eu ando com um carrão, de verdade, é um carro maravilhoso. Ótimo carro, né, Lucas? Mas não é dinheiro de dízimo nem de oferta. Entendeu? Então você tem. Não nada que eu não peço em nome de Jesus para mim auto me promover. Se eu tenho esse relógio, se eu tenho o que eu tenho, não foi que eu falei assim, em nome de Jesus, dá a sua oferta aqui. Não. Tudo foi transparência das pessoas que falaram, pastor Júlio, eu quero te dar. Aí eu não vou falar, não. Mas precisa um carrão desse? Se Deus te der sua Ferrari, você vai falar, não? Deus me deu, reclama com ele lá. Eu sei ele. Logicamente que logo eu não vou estar mais com esse carro. Isso aqui também não leva para o céu. Então, a oferta, vamos voltar agora para o financeiro, ela é tirada voluntariamente. Eu sou dizimista, vou no culto, dou minha oferta. Hoje tô com 50 reais que vou mandar lá para a igreja. É a oferta. Senhor, ó, para o senhor, tá? Coisa mais linda. Fofinho, Deus fofinho. E mais ou menos isso. Que pena, acabou. Acabou. Nossa, passou muito rápido, né, pastor? Passa rápido, né? Passou muito rápido. 40 minutos, né? Parou aqui. Acabou, gente. Acabou. Foi benção. Eu falo pra você, eu aprendi muito.
Fala com eles, hein? Eu aprendi muito, meus irmãos. Teve um irmão que perguntou aqui, eu sei que foi a última pergunta, pastor. Aqui nós estávamos falando de Nicodemos lá. Ele falou assim, pastor, então... Ele deu uma de Nicodemos agora. E como nascer de novo, então? Ó, nascer de novo. Tá, Jesus, é isso mesmo. Vamos lá. Primeiramente, Maria, preste atenção, Maria. Você terá uma criança. Eu, uma criança? Eu nunca transei com homem algum. Maria, essa criança vai ser gerada pelo Espírito Santo. Então, quer nascer de novo? Seja gerado pelo Espírito Santo. Porque o seu nome será Príncipe da Paz, Conselheiro. Então você tem a genealogia do seu Cristo. E como ser gerado pelo Espírito Santo? É simples. Quando ele toma Pedro, Pedro diz: arrependei-vos e sejam batizados para que receba o dom do Espírito, que é o novo nascimento e também a conversão de pecados. Tremendo, hein, pastor? E coisa, tá daí risada aqui. É muito forte, sabedoria. Parece que a Bíblia tá aqui, ó. Não perde uma folha, um versículo, um capítulo. Então, por isso que a gente fala de geração. Gerar, né? Gerar é nascer de novo. É um nascimento. Então a gente vai voltar à geração. E que geração a gente vai voltar? Dos nossos pais que temeram a Deus. E nascer novamente com os mandamentos do Pai dentro dos nossos corações. E isso gerar frutos dignos de aceitação a Deus pelos frutos de justiça que praticarem. Então, nesse é o novo nascimento. E automaticamente, né? Deus vai direcionando, porque você nasceu no Espírito, assim como Cristo. Por isso que ele fala: agora vocês são um em mim e um em vocês. Eu nasci pelo Espírito Santo, Jesus falou, e agora nós, depois de vivo, vamos nascer pelo Espírito Santo também. Amém. Pegou essa? Peguei. Forte. Acho que o irmão que perguntou tá bem respondido. Muito bem respondido. Muito bem respondido. Por isso que ele fala novo nascimento. Acho que acabou, né, pastor? Senão... Vocês vão falar aqui, vão deixar aqui as suas perguntas aqui no comentário, depois, e aí eu vou ver se eu consigo, né? Tô perguntando da criança lá. Que dia você vai postar? Ah, da criança. Nossa, da criança foi forte, hein? A gente vai postar mais no canal, tá? Beijo no coração, vamos dar um abraço pra eles. Pode ser, meus A irmãos. gente quer uma musiquinha que senão a gente vai ficar sem maps para nós ir embora. Verdade. Tá bom? Pai do Senhor, Deus abençoe. Um grande abraço, obrigado, dizimista ofertantes. Vai lá na Cracolândia, lá. Quem já viu o vídeo da Cracolândia? Vai lá ver, dá seu like lá. Paz, Deus abençoe a todos.